Livro de Apocalipse, no capítulo 12, só reforçando aos irmãos, que muitas dificuldades que nós temos, de interpretação do livro de Apocalipse, que às vezes pegamos partes isoladas e fica difícil de nós compreendermos. E como nós falamos para os irmãos, a primeira parte da apresentação, depois João, Deus mostrando para ele a respeito das 7 igrejas da Ásia Menor, até o capítulo 3, e nós vemos, ele encerra-se um ciclo, Depois ele volta e começa a falar para ele a respeito dos selos que seriam abertos, dentro dos selos, depois ele revela também os toques das trombetas, que todos estão ali na conclusão da última semana de Daniel, e também falamos sobre as taças da ira de Deus, que está um pouquinho mais na frente, aqui do capítulo 16, ali 15 e 16, nós falamos a esse respeito também, que está junto da mesma semana. Encerra-se a semana falando disso. Depois falamos sobre os 144 mil selados, que pega antes do arrebatamento da igreja, no capítulo 7, depois no capítulo 14, falando dos 144 que já estão no Monte Sião, ou seja, após o arrebatamento da igreja. Então, fatos que ele mostra, um período antes do arrebatamento e outro período já depois do arrebatamento, onde os salvos estão com Cristo no lugar que Jesus havia reservado. E agora nós vamos falar das 2 testemunhas, e o assunto ele não está desconectado, ele continua. Nós vamos falar de novo na última semana de Daniel, desde do primeiro dia até o último dia da semana de Daniel, que está as 2 testemunhas inseridas também. E muitas vezes vem o questionamento, mas quem são essas 2 testemunhas? Essas 2 testemunhas, elas são literais ou elas são simbólicas? Seria Elias e Moisés, eles vão voltar novamente? Para Elias e Moisés voltar, a gente vai perder a conexão com o texto lá de Lucas, de 16, 19 a 31, que ele menciona lá a respeito do rico e o Lázaro. E quando nós olhamos pelaquela passagem, é impossível alguém que já foi voltar para cá. Não dá para ser voltado. Então, se Moisés e Elias vão voltar, ele não daria certo com o contexto bíblico, ficaria contrário ao contexto bíblico. Então, a pergunta fica, mas são 2 pessoas mesmo? Além de Moisés e Elias, outras pessoas assim, não, as 2 testemunhas são Enoque e Elias. Por que Enoque e Elias? Enoque porque Enoque foi transladado, então ele não morreu. E Elias também não morreu. Então, a Bíblia está falando que aos homens estão todos ordenados a morrer uma só vez. E depois disso segue o juízo. Então eles não morreram, eles precisam morrer. Mas se nós olharmos para o restante do contexto bíblico, a Bíblia diz que no arrebatamento da igreja, todos os que estiverem vivos não vão morrer. Eles vão ser arrebatados, seus corpos vão ser transformados. Então ele fugiria também desse contexto bíblico. Então, assim, mas pode Enoque e Elias morrer porque eles não morreram, ou melhor, voltar porque eles não morreram, mas ele fugiria também do contexto bíblico, Outros dizem assim, não, essas 2 testemunhas, elas se referem a Josué e Zorobabel, de acordo com o que nós vamos ler daqui a pouquinho no livro de Zacarias também. Então seriam Josué e Zorobabel? Outros não, esse aí se refere às 2 tábuas da lei, as 2 testemunhas. Outros não, a testemunha é a palavra de Deus, porque diz a palavra de Jesus falando que as palavras dele testificam dele. Então se testifica dele as palavras de Jesus que são a testemunha. Outros já dizem, não, as testemunhas é a lei e os profetas, ou seja, a velha aliança e a nova aliança que faz parte. Então as 2 testemunhas estão ali simbolizadas dessa forma, Outros não, aqui está falando que é a igreja dos gentios e dos judeus. Outros não, essa aqui é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Não sei, eu estou dizendo aqui para os irmãos que é os entendimentos que eu tive, buscando, as pessoas têm esses entendimentos. Não sei se fora esses, tem mais alguém que os irmãos que estão aqui presentes acha que pode ser essas 2 testemunhas? Quem mais seria? O povo de Israel e a igreja, E aí? Antes da gente ver isso aqui, irmãos, me surgiu mais uma pergunta. Por que tem 2 testemunhas no contexto de Apocalipse? Lembrando que o livro de Apocalipse, ele vai e volta
tratando, né, uma mesma história. Então ele não está em ordem cronológica, ele está referindo sempre as mesmas coisas, ele vai e volta com um detalhe a mais, com alguma informação a mais, mas é as mesmas informações se nós pegarmos. Eles estão de formas diferentes, nós vamos ler aqui. Mas a questão, por que tem duas testemunhas no livro de Apocalipse? Lembrando que eu falei para os irmãos também, não sei se os irmãos lembram, os irmãos repararam que quando a gente começa a falar de Apocalipse, quais são as pragas que são derramadas, né, da ira de Deus, nas trombetas? Não é as mesmas que houve lá no tempo que o povo saiu do Egito? Não é as mesmas pragas do Egito? Quando a gente olha a velha aliança, a Bíblia trata ela como sombra das coisas futuras, ou seja, daquilo que aconteceria no futuro. Então a gente olha, os irmãos percebem que no Velho Testamento precisava também de testemunhas. Em que ocasiões? No Novo Testamento precisa de testemunha? Nós vamos ler sobre isso também, né? Porque quando a gente olha aqui, falando a esse respeito, a gente percebe o seguinte: qual que é o contexto de Apocalipse? O que a gente encontra em Apocalipse? Falando da igreja, dos selados, dos servos de Deus, do povo de Deus na glória, mas também nós encontramos o julgamento dos povos, julgamento das nações, julgamento do anticristo, o julgamento da besta. Nós vamos encontrar a condenação, né, da grande prostituta, que é falado lá no capítulo 17, né, Babilônia, grande prostituta. Nós temos um contexto de julgamentos. E quando a gente olha para esses fatos, é interessante, porque na lei de Moisés precisava de testemunha. No contexto, hoje, nos julgamentos, precisa de testemunha? Precisa. Por que tem testemunhas no livro de Apocalipse? Porque trata também de uma condenação. Tem julgamento no livro de Apocalipse, por isso que precisa das testemunhas. E nós vamos olhar e ver um pouquinho a esse respeito, né? Eu não sei por onde a gente começa para ficar mais fácil, mas vamos olhar a expressão do Velho Testamento, depois a gente volta para falar de quem são essas testemunhas. Nós lemos aqui só 3 versículos, nós vamos ler um pouco mais do capítulo 11 de Apocalipse, mas vamos entender um pouquinho o conceito de testemunhas que havia na velha aliança, né? Pedir com os irmãos, se nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias, no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, irmãos, tem vários textos, tá? Eu peguei apenas um ou outro aqui para a gente não aprofundar muito nisso, porque não é nem o nosso foco, mas para que a gente possa ter uma clareza dessas duas testemunhas, tá? No livro de Deuteronômio, no capítulo 17, fala aqui vai aparecer alguma questão de testemunhas. Vamos ler, né? Vamos ler do capítulo 17, do 1 até o 7, para a gente entender um pouquinho sobre esse julgamento que havia aqui. Eu vou ler o primeiro, os irmãos, por favor, leiam o 2, 3 até o 7, tá? Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito algum, ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Se for e servir a outros deuses, 5, encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, de ordenanciado, então vem e dirás, e eis que sendo verdade, o certo se fez pela abominação de Israel.
aqui tem um castigo, né? Castigo sobre idolatria. O castigo, mas não só de idolatria. Quando alguém fosse pego no ato de adultério, era a mesma coisa. A parte, os castigos, nós lemos aqui um dia, falando sobre a Páscoa, que aquele homem que foi e colheu lenha no dia de sábado, qual que foi a ordem de Deus? Ele deveria ser apedrejado. Então perceba que as pessoas, quando pecavam contra a lei de Deus, sendo idolatria, prostituição, outro tipo contra a lei de Deus, eles deveriam ser apresentados por 2 ou 3 testemunhas. Se houvesse só uma testemunha de acusação, a pessoa não poderia ser condenada. Precisava ter no mínimo 2 ou 3 testemunhas. E diz aqui ainda que a pessoa, as testemunhas que apresentaram para a causa, deveria ser o primeiro a pegar as pedras e jogar sobre as pessoas acusadas. E depois o restante do povo também apedrejava. Então aqui é o primeiro texto que nós lemos aqui, falando da lei de Moisés. Poderíamos pegar outros, dizendo, olha, a pessoa que cometeu, transgrediu contra a lei de Deus, precisa de 2 ou 3 testemunhas, e aí eles devem ser apedrejadas. E é tão interessante que no toque da última trombeta, não sei se os irmãos lembram, que uma das coisas que vão acontecer vai ser chover saraivas, ou seja, pedras sobre a face da terra. Aqui nós estamos falando de testemunhas, nós vamos ler o capítulo 11 falando de testemunhas, e também tem a condenação, que também as pessoas serão apedrejadas. Nós percebe que tem uma ligação, ou pelo menos uma semelhança do que acontecia no Velho Testamento. Então não é por acaso que aparecem testemunhas aqui no livro de Apocalipse. Eu quero ler com os irmãos agora no Novo Testamento, no livro de Mateus, o que Jesus falou, né, a respeito também de algumas coisas, né, no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 15 e 16. Também é tudo texto conhecido e que às vezes a gente acaba passando um pouco desapercebido, né? Mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. No Velho Testamento eu precisava para o julgamento, aqui também, né, para que fosse confirmada uma acusação, 2 ou 3 testemunhas. Ainda no livro de 2 Coríntios, só para registro nosso, né, falando a respeito de testemunhas, livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Palavras para ser confirmada. Veja que eu estou lendo agora no Novo Testamento. Precisava de 2 ou 3 testemunhas. E ainda só mais um, né? No livro de 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 19. Veja, mais uma vez, a gente poderia pegar outros, tá, irmãos? Existem outros textos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, dizendo para toda acusação precisava de ter 2 ou 3 testemunhas. A primeira pergunta que eu faço para os irmãos, olha, nós vamos ler, tá? Mas no livro de Apocalipse, capítulo 11, diz que existe aqui, ele menciona quantas testemunhas no capítulo 11 de Apocalipse? 2 testemunhas. Mas, olha que coisa interessante, quantas testemunhas tem no livro de Apocalipse? Tem uma terceira. O livro de Apocalipse não está desconectado.
Todo ele está conectado. Leia para mim alguém, por favor, o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, nós já lemos, mas tem uma testemunha aí também. E é fiel testemunha, e é fiel testemunha. O primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou os nossos pecados. Amém. Perceba que poderia ter duas testemunhas, ok, porque para os julgamentos que aconteciam, para as condenações, confirmações de palavras, se pedia 2 ou 3 testemunhas. No livro de Apocalipse 11, menciona 2 testemunhas. Mas perceba que existe uma terceira testemunha, que é a fiel testemunha, que Cristo é a nossa fiel testemunha. Então, observa que também, em todo o contexto de Apocalipse, nós temos 3 testemunhas, confirmando, né, aquilo que precisava da lei, porque nós terá julgamento no livro de Apocalipse. E o contexto que fala aqui, ele menciona 2 testemunhas, mas o capítulo 1 não está desconectado do capítulo 11. Então, nós temos no livro de Apocalipse 3 testemunhas também, 2 mencionadas aqui, e mais uma mencionada que Cristo é a fiel testemunha. Então nós temos 3 testemunhas. Então eu percebo que por que precisa da testemunha? Porque era uma sombra daquilo que haveria no futuro, desde na velha aliança, como na nova aliança, como em coisas futuras, também precisa de 3 testemunhas. Então, por isso que é mencionadas as testemunhas aqui no capítulo 11. Esse é um dos motivos que está aqui. E aí fica a pergunta, né, que eu deixo para os irmãos. Essas 2, uma testemunha, a gente sabe quem é, está muito claro para a gente, que Cristo é a fiel testemunha. Essas 2 outras testemunhas, quem são? Que é a grande pergunta que fica. Quem são as 2 testemunhas? São 2 pessoas? Vamos ver o que o texto diz? Vamos ver. No livro de Apocalipse, capítulo 11, a gente não vai ler todo, tá, irmãos? A gente vai precisar voltar algumas vezes aqui para Apocalipse 11, então eu quero ler com os irmãos de 1 ao 6, depois a gente volta um pouquinho para entender um pouquinho mais do contexto, mas vamos identificar quem são essas 2 testemunhas. Quantas pessoas os irmãos vão conseguir identificar aqui do capítulo 11, verso 1 ao 6? Vamos ler juntos, e os irmãos me digam quantas testemunhas os irmãos conseguem identificar pelas palavras que estão escritas aqui, tá bom? E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Verso 2, alguém leia, por favor. Verso 3. Agora aqui ele vai dizer quem são as 2 testemunhas no versículo 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. 5. Se alguém pretende causar dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar algum dano, certamente deve morrer. Verso 6. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Muito bem. Então ele está dizendo ali que teria um período que a cidade santa, né, Jerusalém, seria pisada por 42 meses. 42 meses, quanto tempo que é mesmo? 3 anos e meio, muito bem. As testemunhas profetizariam, vestidas de saco, por um período de 1260 dias. Quantos dá 1260 dias? 3 anos e meio, ok. Ele menciona isso até o versículo 3. Agora no versículo 4 em diante, ele dá para nós as pistas de quem seriam as testemunhas. Os irmãos conseguiram identificar quantas testemunhas estão, quem são as testemunhas colocadas do capítulo 4 ao 6? A primeira pista,
2 oliveiras. A segunda, 2 castiçais. A terceira pista, versículo 5. Se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Aonde que isso acontece na Bíblia? Existe um profeta que fala sobre isso. Eu não entendi. Esse Deus da terra aqui, ó, no versículo 4, os dois, aqui, ó, eles são as duas oliveiras, e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Sim. Está falando do Deus Todo-Poderoso ou do Satanás? Não, eles estão diante do Deus poderoso mesmo. No contexto aqui é de Deus mesmo. A gente vai ler os outros textos e ficar claro para a gente entender. Tá? Primeiro, então, são 2 oliveiras, são 2 castiçais. Se alguém quiser fazer mal, vai sair fogo da sua boca, vai devorar os seus inimigos. Versículo 6 dá para a gente mais algumas pistas. Tem poder para fechar o céu para que não chova no dia da sua profecia. Os irmãos, lembra de alguém que orou para não chover? Elias. Quem tem o poder para converter as águas em sangue? Moisés. Por isso, olha, a gente tem 2 pistas, Elias e Moisés. Mas tem o versículo 5, que o pastor disse que foi Eliseu, que ele mencionou, né? Mas eu não sei se eles falou isso, mas eu quero ler com os irmãos. Olha, vamos ver quem que é essa outra testemunha aqui que dá essa palavra no versículo 5. Jeremias, capítulo 5, vamos ler do 11 ao 14. Então talvez nós teríamos até mais aí, eu não peguei o texto de Elias. Hã? Jesus é a primeira, é a fiel testemunha. É a primeira. As outras 2 estão aqui. A gente vai, os irmãos que estão falando aqui, quem que fez? Elias e Moisés. Esse que a fazer mal sairá fogo da sua boca, né? Para quem que foi falado isso? Bom, falou de Elias, Eliseu, eu não peguei o texto, não sei, talvez, não poderia ser Eliseu também. Mas vamos ver aqui, Jeremias 5, do 11 ao 14. Porque aleivosamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e dizem, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Até os profetas se varão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, os profetas que eles mencionam, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, a este povo em lenha, e eles serão consumidos. O que aqui as palavras seria fogo, né? Que quiser falar, sai fogo da sua boca. Aqui ele menciona que Elias, as profecias dele, as palavras dele, as profecias seria como fogo que consumiria aquele povo. E foi consumido, né? Eles foram, Jeremias profetizou e foi consumido. Então nós poderíamos ter aqui também uma figura de Elias, Moisés, poderíamos ter a figura de Jeremias, talvez Elias, Eliseu, aí precisa ver o texto certinho. Esse fogo que ele menciona aqui, a sair da boca dele, foi literal? Hã? Deixa fogo do céu, consome Elias. Os profetas, os 50 profetas, os 50 soldados, né, que foram para prender ele, e ele diz assim, olha, se eu sou homem de Deus, desça. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consoma a ti e os 50. Lá foi fogo mesmo, morreu queimado mesmo. Aqui, as palavras de Jeremias, era fogo de verdade? Não, mas as palavras deles, eles não dando ouvido, foram consumidos, sabe, como fogo. Então a gente pode ter aqui, olha, pode ser que tenha sido Elias, mas Elias já apresenta na figura seguinte, pode ser Jeremias, mas além deles, veja, quem são as 2 oliveiras? Está lá em Zacarias 4, vamos ler em Zacarias 4. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Tem para nós também alguns pontos para nós vermos aqui. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4.
Vamos ler todo o capítulo 4, porque a gente precisa das informações que estão aqui no capítulo 4. Ela é a continuação também do capítulo 3, que algumas coisas nós vamos ver aqui. Diz assim: e tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado de o seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis que um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Pode ler alguém, por favor? A gente vai até o 14. Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isso? Eu disse: não, Senhor meu. Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ter tudo, né? 7. Ó grande monte, diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça é. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado o alicerce dessa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos enviou a voz. E que despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o fruto na mão de Zorobabel e os 7 olhos do Senhor que lhes discorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo: que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Eu apontando outra vez disse: quem são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 cubos de ouro que vertem desse azeite dourado? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: Senhor, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. O texto que nós lemos lá do capítulo 11, que eles falam que estão as 2 oliveiras, 2 castiçais que estão diante do Senhor, do Deus de toda a terra, está aqui. Disse: esses 2 ungidos estão diante do Senhor de toda a terra. De quem que ele está falando aqui, o texto? Tem um Zorobabel, Se nós olhássemos o capítulo 3, Zorobabel quem que era? Alguém lembra, olhando pelo texto? Zorobabel era o governador do período posterior ao cativeiro, quando eles voltam, estão reconstruindo Jerusalém, reconstruindo o templo. E no capítulo 3 menciona de outro. Quem que é o outro? Josué era o sumo sacerdote na época. Então, olha, então quem que são esses 2 ramos? Esses 2 ramos são Josué e Zorobabel. Então nós temos aqui descrições no capítulo 11 de Josué, Zorobabel, Jeremias, poderíamos dizer que Moisés e Elias também, pelo menos 5 pessoas se encaixaria nessas 2 testemunhas. Não. Não é o Josué sucessor de Moisés, até porque é muito tempo depois. Nós estamos falando de um período de 300 e poucos anos de juízes, depois mais de reis, e agora depois eles foram para o cativeiro, e agora eles retornam do cativeiro, e aí o sumo sacerdote chamava Josué também. Não é o Josué que tirou o povo, atravessou o mar e entrou na terra prometida, não, é outro Josué. Mas aqui está, os irmãos podem dar uma lidinha no capítulo 3. O que ele menciona aqui? Veja, ele menciona que ele vê um vaso de azeite de ouro que tinha 7 canudos, e ao lado esquerdo tinha um pé de oliveira, uma oliveira à esquerda, a outra à direita. Ele menciona que esse cimo de ouro, esse castiçal todo de ouro, ou melhor, cimo de ouro, tinha 7 lâmpadas, um castiçal com 7 lâmpadas, tinha lá os 7 canudos. Quando nós olhamos, os irmãos sabem o que é o castiçal, Castiçal, nós olhamos aquela peça
que foi dada lá no Êxodo para que ele fosse construída toda de ouro. Ele tinha um canudo central, um pé, aquela, como os irmãos olhassem aquele, como as pessoas colocam muito em vela, né? Essas 7 pontas dele, esse aqui é de 7, eles têm um central e mais 3 canos que é ligado entre eles, tinha 3 amêndoas em cada uma delas, e em cima tinha os castiçais. Aqui menciona que tem um vaso de azeite de ouro em cima, com um canudo alimentando essas 7 lâmpadas. E ele diz que à esquerda tinha uma oliveira, à direita tinha uma oliveira. E aqui no final ele menciona, além dessa oliveira, ele diz que sim, 2 ramos, né, de oliveira, que são os 2 ungidos, estão um à direita e o outro à esquerda. Então é uma outra informação que nós temos aqui dessas 2 testemunhas que foi passado. E a gente olha, aí tem mais uma questão que menciona aqui, olha, são 2 oliveiras voltando para Zacarias, os 2 ungidos de Deus que estão na terra. E, além das 2 oliveiras, são 2 castiçais. Aonde a gente encontra castiçal? Apocalipse mesmo, a gente já encontra 2 castiçal. Na onde? No capítulo 2, no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 1, ele começa falando de 7 estrelas e 7 castiçais. As 7 estrelas são os 7 anjos e os 7 castiçais, as 7 igrejas. Então, a gente observa aqui que, além de ser 2 oliveiras, também são 2 castiçais. Cada castiçal representa o quê? Nós já lemos no capítulo 2 e 3. A igreja que está em Éfeso, escreve. A igreja que está em Esmirna, Éfeso. Representa 7 igrejas. Cada castiçal é uma igreja. Se cada castiçal é uma igreja, e aqui essas 2 são, esses 2 testemunhas são 2 castiçais, que igreja seria essas? É uma das 7, ou melhor, 2 das 7. E a gente olha aqui que eles estão com azeite de ouro. Quando a gente olha nas profecias, e falando dos 144, que são virgens, que não se contaminaram, que são puros, quando a gente olha para as 7 igrejas, qual das 2 igrejas entre as 7 se encaixa nessas 7 igrejas? 2. Esmirna e Filadélfia, as únicas igrejas das 7 que não existe repreensão para elas. Nós já lemos, mas vamos voltar um pouquinho para ficar mais fácil para os irmãos. Os ramos de oliveira? Não sei. O que significa? Sim. Os 2 ramos que saíram da oliveira, né? Os servos de Deus, a Bíblia fala que se nós estivermos nele, né, a gente produz fruto. A gente precisa estar ligado nele. Quando a gente fala que, quando Cristo fala da sua descendência, e ele fala que nós somos a descendência de Cristo, quando recebemos a Cristo, ele é o tronco e nós os ramos. Então, assim, se Cristo é a oliveira verdadeira, a igreja, ela faz parte do tronco, né? Pode ser, pode ser. E esses 2 ramos que nós lemos, eles se uniram num só. Então, quando a gente olha, o que estou chamando a atenção dos irmãos para essas 2 igrejas? Porque nós lemos e vamos ver e continuar, porque na tribulação, irmãos, nós falamos desde lá de Daniel, que não seria todos que seriam mortos. Parte da igreja que seria morta. Não sei se os irmãos lembram de que nós estamos falando desde lá do começo, não é toda a igreja no período da tribulação que vai morrer, mas parte da igreja. E aqui ele diz que essas 2 ramos de oliveiras que estão ligados nesse castiçal, que são 2 castiçal também, 2 igrejas das 7, é parte da igreja. Não sei se os irmãos conseguem entender isso que nós estamos falando. E quando tem-se aqui que são puras, que faz parte do 144, o livro de Apocalipse está todo ligado,
a gente olha para cá, a gente vai perceber o seguinte: olha, as duas igrejas que não tiveram repreensão é Esmirna e Filadélfia. Então, entende-se que os dois castiçal, de que se ele está se referindo, é justamente a essas duas, uma esquerda e uma direita. E se nós olhar, nós vamos perceber algumas características que a gente vai citar também das duas testemunhas. Você vê? Mas só para a gente... Como? Uma igreja gentil tem outro povo de Israel, essas duas testemunhas são ramos verdadeiros, então seria uma testemunha representando lá Israel e a outra representando a igreja agora. Porém, em Israel mesmo. Porque aqui ele fala que elas estarão profetizando na Santa Cidade. E a Santa Cidade é Jerusalém. Né? E quando a gente olha do contexto dos dois povos, que nós juntamos tudo, né? Mesmo assim, nós estamos falando do povo de Israel e o povo gentil, mas o Israel convertido e o gentil convertido. Oliveira, sim. Mas veja assim, mesmo Israel, nós não estamos falando do Israel físico, e sim o Israel convertido, porque lembra que Paulo escreveu, acho que eu tenho até anotado lá, que não são de Israel os naturais de Israel, mas aqueles que se convertem a Cristo. Então assim, ele chamava de Israel não o nascido, mas aquele convertido a Cristo, né? Porque aqui nós estamos falando do Israel físico e o Israel espiritual. Então quando você fala assim, que eles vão estar profetizando, o povo de Israel, a nação de Israel, ele continua esperando o Messias. Então eles não vão estar lá profetizando, olha gente, o Messias já chegou, eles continuam esperando, né? Eles não converteram. Porque quando nós falamos, o que eles vão estar profetizando? Nós temos aqui também o que fala o que eles vão estar profetizando, né? De quem que ele está profetizando. Ele vai estar profetizando a respeito de Cristo. Israel não vai estar, o Israel físico, né? Aquele não convertido, ele não vai estar profetizando de Cristo, né? Então assim, os dois, e por isso que eu perguntei, a gente não chegou nesse, mas é duas pessoas ou dois povos? Veja, se são dois ungidos, dois ramos, um à esquerda, outro à direita, e por que ele menciona isso? E se são duas igrejas, não pode ser duas pessoas físicas. Tá? Sim. Sim, lembrando que Apocalipse é simbologia, né? Figuras. Então a igreja vai julgar a terra? Vai, a Bíblia fala que vai. A igreja, o povo de Deus vai julgar os não crentes, é a palavra. Quando nós já lemos ali em Zacarias mesmo, que diz, né, que fala que voltarão contigo todos os santos ao Senhor, nós estaremos com Cristo. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Os que fazem parte da primeira ressurreição, que estarão com Cristo, que não têm poder a segunda morte, também participarão da condenação do mundo, participarão da condenação no julgamento, né? E não tem poder a segunda morte, mas estarão com Cristo, os santos. Então, sim, eu não tinha, o irmão perguntou das duas oliveiras, eu não tinha anotado nada, nem pensado, mas sim, Cristo é a oliveira verdadeira, né? Nós somos enxertados na oliveira, os dois ramos, está enxertado na oliveira. Veja que, embora que fala que tinha duas oliveiras, fala de dois ramos de oliveiras, um à esquerda e um à direita, que é o texto de Zacarias, né? Que são os dois ungidos do Senhor. Quem são os dois ungidos? Os dois ramos. Quem são as duas testemunhas? Além dos dois ramos de oliveira, também são dois castiçal. Não é os 7 castiçal, são só 2. E eu disse para os irmãos, nós já lemos, irmãos, mas vamos voltar lá em Apocalipse 2, aquilo que eu falei para os irmãos, é curtinho, ele não tem repreensão. Todas as outras igrejas, as 5 igrejas, tem coisas positivas, coisas negativas que eles tinham, e Cristo chamando ao arrependimento. Nessas duas igrejas nós não temos. Então por isso que diz assim, quem são as duas testemunhas? Esmirna e Filadélfia, está correto? Sim, por quê? Representando, né, a igreja, parte da igreja que está ali. Mas não é que é a igreja de Filadélfia ou a igreja de Esmirna, até porque a mensagem para as igrejas, como nós falamos quando falamos disso, ela é comum a todas as igrejas.
mas existe, como nós falamos, pessoas que se encaixam em cada uma da igreja, eras da igreja, e por isso que chama a atenção aqui. Olha que diz o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8, né, que é a segunda carta. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras. Aqui nós encontramos uma coisa interessante, irmãos. Olha, as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico, e blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Perceba que está anunciando para eles tribulação, mas falando que ele pensa que é pobre, mas ele é rico. A blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, que eles põem à prova essas pessoas, né, e que o diabo colocaria eles à prova. A sexta igreja, Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que te pus diante de uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Aqui nós estamos falando de pessoas que não negaram a Cristo. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mais mente, eis que eu farei que venha e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer eu farei coroa no templo de Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o seu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, olha, acredita-se que essa testemunha que ele menciona, dos 2 ramos de oliveira, levando para lá, para Zacarias, os 2 castiçais. Quais castiçal? Esmirna e Filadélfia. Então, quem são essa testemunha? Primeiro, a gente vai ver, era 2 pessoas, mas não pode ser 2 pessoas. Por que não pode ser 2 pessoas? Primeiro, que são 2 castiçais. Castiçais, que nós encontramos aqui, é uma igreja. Na melhor, 2 igrejas. Então, são 2 povos, 2 grupos de pessoas, né? Embora essas 2 pessoas, quando fala que as palavras deles sairia fogo do céu, que poderia fechar o céu, não chover, nós estamos falando que eles viriam em espírito dessas pessoas, e não essas pessoas, porque seria impossível essas pessoas voltarem, não teria como essas pessoas voltarem, né? Então, e a gente olha, né, tem um texto aqui que eu pulei, mas de Mateus 17, que falando da transfiguração. Na transfiguração, quando Jesus transfigurou-se diante dele, quem que aparece ali? Moisés e Elias, né? Então a gente vê que estava ali, Deus não é Deus de mortos, eles não estavam mortos. Tem-se essa figura, e a gente observa que quando a gente olha, já existe todas essas mensagens que Deus havia colocado. Então são 2 pessoas, irmãos, não acredita, não dá para a gente pensar que se são 2 castiçais, não pode ser 2 pessoas. Tem que ser mais do que 2 pessoas. E quando a gente olha isso para cá, tem textos, né? Eu peguei aqui, acho que, 9:05 já, o tempo corre, né? Tem um texto aqui lá do Velho Testamento, né? Eu não vou ler, só vou mencionar, em Números 11, porque não é necessário. Em Números 11, do 25 ao 29, se alguém quiser anotar, ler em casa, eles falam que Deus manda que Moisés separe ali 70 pessoas para que pudesse estar ajudando ele ali, e ele separou. Dentro desses 70, né, desceu o Espírito sobre eles, eles profetizaram uma única vez, depois não profetizaram mais. E diz que tinha 2 homens que estavam no arraial, que eles não foram, não juntaram com os anciões. O nome de um era Eudade, do outro era Medade. Eles estavam no arraial, e diz que eles estavam inscritos, porém eles não foram. E eles também estavam profetizando lá no arraial, né? Aqueles pessoas, olha, irmão, o que você vê aqui?
Você vê duas pessoas, uma figura já que Deus havia mostrado das duas testemunhas, e também ele menciona um período de 70 pessoas, dando para nós um período aí de 70 anos, 70 semanas, 70 anos não, 70 semanas, né, que essas pessoas estaria profetizando. Ainda no livro de Malaquias, vamos ler com os irmãos, porque ele deixa bem claro para nós algumas coisas sobre Elias e Moisés, né? E por isso surge todas essas confusões aí em relação a isso. Acho que a gente consegue caminhar aqui. Até aqui está tudo claro para os irmãos? Tá, né? Então tá bom. Malaquias capítulo 4, verso 1 até o 6, até o 5, né? Na verdade, eu vou ler, vamos ler junto o capítulo, Malaquias 4, 4 e 5, né? Porque os demais ele vai falando, os irmãos podem ler depois ali, falando sobre aquele dia que vem ardendo como fogo, né, que os soberbos seriam abrasados, e aqui não haveria nem raiz nem ramos, está falando do tempo futuro, né, da volta de Cristo. No capítulo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os teus estatutos e juízos. Versículo 5, eis que envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E no versículo 6, que converterá o coração dos filhos aos pais, né? Então, antes do grande dia viria Elias. Aí ficou-se a questão, né? Elias veio ou não veio? Veja que João Batista estava pregando no deserto, lá no Evangelho de João, capítulo 1, e diz que as pessoas, né, seguiam ele, e perguntou quem que era ele, né? Em João 1, 19 diz assim: este é o testemunho de João, quantos judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram então: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Mas, quando Jesus fala dele, olha o que Jesus fala, livro de Marcos, capítulo 9, verso 11. 11, 12 e 13. Marcos 9, 11, 12 e 13. Dizendo: o que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, e como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Então Jesus fala que João Batista era sim Elias, mas João Batista era Elias encarnado? Não. Estava na virtude de Elias, no poder, né? E não em Elias. Oi? Alguém tem alguma palavra diferente aí na Bíblia dos irmãos? No versículo 12, no final do versículo 12 de Marcos 9. E ser aviltado, eu acredito que seja maltratado, envergonhado, alguma coisa assim, né? Desonrado. Então seria desonrado. A palavra aviltado, na outra tradução, está desonrado. E ainda Mateus 11 diz assim: se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir, falando de João. Então, assim, João veio na mesma virtude de Elias. As duas testemunhas que ele menciona, o que seria? Seria uma pessoa reencarnada? Não, irmãos, não é isso. Ele seria contraditório com todo o restante do texto. Porque quando a gente olha, fala assim: é impossível alguém que foi voltar, não dá para isso acontecer na parábola do rico e o Lázaro. Então, mas na virtude deles, no poder dele, o que eles fizeram? Convenceram pessoas, converteram pessoas, vidas foi mudada, é isso que deve acontecer. João saiu pregando
com um discurso duro, né? Raça de cobra, quem ensinou a fugir da ira vindoura. E as pessoas vinham a ele para ser batizado? Vinha. Converteu pessoas. Então o que essas pessoas estariam fazendo? Era também pregando, anunciando e pessoas sendo convertidas na era final, né? Quando nós olhando aqui para falar de testemunhas, poderia usar vários outros textos, né? Mas Jesus usou também algumas palavras. Olha, em João 8, 17 e 18, veja o que Jesus falou. Ele usa de duas testemunhas também, né? Testemunha, dizendo dele como filho, como carne, e do Pai como espírito. Lá em Isaías 43, 10, nós vamos ver, desde o Velho Testamento também uma figura, né? Isaías 43, 10. Diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi, para que saibas e creias, e entendam que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aí, de quem que Cristo estava falando? Da nação de Israel, né? Vós, aqui no Velho Testamento, falando da nação de Israel. E meu servo, quem que era o servo que ele estava falando? De Cristo que viria no futuro. Quem que ele usa como testemunha? Cristo e a nação de Israel, duas testemunhas. Então, se existem figuras que foi mencionada lá. Quando nós vemos João 15, 26 e 27, também nós vamos encontrar falando de duas testemunhas. Enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, porque dele procede, esse dará testemunho de mim. Quem são a figura das duas testemunhas nesse caso? Com quem que Jesus estava falando? Com os discípulos dele ali. Então ele está falando do Espírito que seria derramado. Quem que seriam as duas testemunhas? Olha, vós, os discípulos e o Espírito Santo, também ele usa a figura de duas testemunhas. Testemunhar o quê? Né? O que eles vão estar testificando? 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 11 e 12. Eu sou a videira verdadeira, teu pai é o agricultor. Lavrador, então a videira verdadeira, ele fala de videira, né? Não oliveira. Mas é 1 João 5, 11 e 12. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Que testemunho essas testemunhas precisam pregar, profetizar? Que a vida eterna está em Cristo Jesus. Só Jesus salva, só Jesus purifica, só Jesus transforma. É o Evangelho de Cristo. Isso que precisa ser testemunhado, profetizado, anunciado. Tem a vida eterna, aqui está falando do Espírito de Deus na vida da pessoa. Quem tem o É como se fosse uma trindade, para quem lê, sabendo que os filhos são de Deus, tal. Quem tem o filho, então tem Deus, tem outra pessoa. Não, ó, veja o texto. O testemunho é esse. Deus nos deu a vida eterna. Vírgula. Ponto e vírgula. Encerrou a parte do assunto. Deus tem a vida eterna. A vida eterna está em seu Filho. Que Filho? Jesus. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Quem que é o Filho de Deus que João está falando? Tanto é que, mesmo no capítulo 5, no versículo 20, ele conclui.
né? Ele dizendo, falando a respeito de quem que é, olha, no que é verdadeiro estamos, isso é, em Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que ele está dizendo? Do Filho, é porque quem salva é só Jesus que salva. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Era necessário que Cristo viesse e derramasse seu sangue, não é? Então assim, não, mas eu creio em Deus. Como é que você crê em Deus? Através de Jesus. O sacrifício de Jesus, que Ele veio e derramou seu, a gente não crê que Deus veio em carne, que foi um ser humano, que sofreu as mesmas dores que nós, a mesma paixão, não tem a vida eterna, né? Tem pessoas que não acreditam nisso. Então, o testemunho é esse, né? É a palavra de Deus, né? A testemunha é Cristo, né? Falando disso. Quando a gente olha também para a igreja, irmãos, é dado para a igreja uma função de ser testemunha de Cristo. Observa lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8. Jesus falando para eles, né? Essa virtude do Espírito Santo, prometida primeiramente para os apóstolos e para quem mais? Para a igreja. Então, quem que é testemunha de Cristo? A igreja. A igreja tem que ser testemunha de Cristo. Ela tem que dar o testemunho de Cristo, anunciar o Evangelho de Cristo. Então, veja que essa incumbência, ela foi dada para a igreja, para ser testemunha de Cristo. Então, como eu disse para os irmãos, a gente não pode pegar de forma nenhuma o livro de Apocalipse e isolar ele do restante da Bíblia, ele não faz sentido. E por isso que a gente cria-se tantas histórias, tantas coisas que ele foge do que a Bíblia deixou para a gente. Então, quando a gente olha para cá, quem que é testemunha? A igreja. Por que precisa de duas testemunhas? Porque está tendo um momento de condenação. Tendo um momento de condenação, as testemunhas estão lá, mas quem são elas? Olha, são duas pessoas. Olha, ele vai dizendo várias pessoas com virtudes, poderes que eles tiveram, mas ele menciona também que são duas igrejas. Se são duas igrejas, o que isso quer dizer? É parte do povo de Deus, não é todo o povo de Deus, mas é parte do povo de Deus, tá? Quando a gente olha, né, esse povo de Deus, nós já lemos lá em Efésios, mas vamos ler, né, mais um pouquinho em Efésios. No capítulo 2, algumas coisinhas, né? A gente não vai ler tudo, mas poderíamos deixar todos eles. Eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 2, verso 12, 13 e 14. Gentios na carne, chamados de confusão por aqueles que intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Seria o 12? Ao 11, tá, 1 para o 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz. Paulo, e ambos povos felizes, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, aqui falando da igreja, junto com a comunidade de Israel, ainda no versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e da família de Deus. Então, nós, igreja gentílica, faz parte disso também. E ainda em Efésios mesmo, no capítulo 3, Paulo fala de um mistério, e nós falamos do casamento, Efésios 5, mencionando o grande esse é o mistério, digo a respeito de Cristo e a igreja, e nós viemos falando desse mistério. Mas aí ele continua, Efésios 3:3 diz assim: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, esse é o mistério, que os gentios
são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, só concluindo aqui, irmãos, o capítulo 11, nós não lemos todos. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 11 para a gente fazer uma conclusão do capítulo 11. Ver se eu pus mais alguma anotação. No capítulo 11, nós lemos aqui até o 6. Vamos ler o restante, só para a gente entender algumas coisas, no versículo 11, 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra e as vencerá. Lembra que aqui eles falam que eles profetizaria por 3 anos e meio. Então, após o testemunho de 3 anos e meio, a besta que sobe da terra, nós vamos falar da besta no capítulo 12, então a gente não vai entrar nesse detalhe da besta, fará guerra e os vencerá. Então, eles seriam mortos. Jazerá o seu corpo na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Embora chama aqui Sodoma e Egito, que cidade é essa? Onde Cristo foi crucificado? Jerusalém. Por quê? O que acontecia em Sodoma? Tinha uma enorme confusão. O que acontece hoje em Jerusalém? Hoje, é povo de Deus, mas não está falando mal de judeus, não é nada disso. Mas está uma grande confusão, porque as pessoas estão lá, vai no Muro da Lamentação e pensa que fazendo isso é que Cristo vai receber, coloca o quepá na cabeça e todo homem que ora profetiza com a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. As pessoas querem refazer o templo e pensa que é o templo lá de Jerusalém. Jesus não falava do templo de Jerusalém, mas falava da sua carne. Então tem uma grande confusão, eles não estão entendendo. E muitos de nós vão lá e também pensam da mesma forma. A cidade está lá, é Deus, mas não é que Cristo está lá em Jerusalém, está em todos os lugares. Então a gente precisa ter essa compreensão. E aí ele diz assim, a besta vai fazer guerra e vai vencer, vai matá-los. E jazerá o seu corpo na praça da cidade, que espiritualmente chama Sodoma e Gomorra, onde nós lemos aqui, Jerusalém. E homens de vários povos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo seja morto, ou que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Quantos dias que esse corpo vai ficar lá? 3 dias e meio. Se nós pensarmos que eles vão profetizar por 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, isso aqui também é uma figura, não é de um corpo parado lá, não é isso que ele diz assim, mas haverá um grande regozijo, porque as testemunhas que estarão lá testemunhando serão mortas, as nações vão fazer festa, e por um restante de 3 dias e meio, não, 3 anos e meio também, é isso que descreve. Por que eu estou falando isso? Vamos continuar. E os que habitam na terra se regozijarão, sobre eles se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a face da terra. Atormentado como? Falando contra o governo da besta, falando contra o anticristo, falando contra o governo que estará lá estipulado. Então, atormentou. E depois daqueles 3 dias e meio, veio o Espírito de vida, vindo de Deus, e entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram grande voz do céu que dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ar, vem o 3º. Quando a gente vê aqui que caiu-se no terremoto, quando a gente vê o terremoto, irmãos? Lembra que eu mencionei com os irmãos? A gente vai ver a figura do terremoto no 6º selo, na 7ª trombeta e na 7ª taça. Então, quando que esses homens vão ser levados para o céu? No arrebatamento. Que homens? 2,5? Não. As 2 testemunhas, na verdade, é que já foi falado, é formado por judeus e gentios convertidos a Deus, que estarão profetizando em Jerusalém, pregando em Jerusalém, anunciando contra as coisas do anticristo. E muitos dos nossos irmãos morrerão, outros não. Por isso que fala de dois castiçais.
e eles serão mortos. Haverá, nós falamos aqui dos selos, falamos da trombeta, falamos que haverá uma perseguição com a igreja, muitos vão morrer, não todos, mas muitos vão morrer. E essas testemunhas é a figura da igreja que estará pregando contra o anticristo. Né? Não é duas pessoas, não pode ser duas pessoas. Por quê? Para ser duas pessoas, não poderia ser dois castiçal. Castiçal é igreja, não é uma ou duas pessoas, é formado por uma igreja. Sim. Fala duas testemunhas, né? Verão seu corpo singular. Sim. Então, e verão seu corpo morto por 3 dias, mas não são duas pessoas. Então seria seus corpos mortos, né? Mas é tudo aqui, irmãos, é figurativo isso aqui, tá? Então, quando a gente quer entender tudo literal, fica meio complicado. Então, por isso, eu sei todos os detalhes. Não sei todos os detalhes, mas a visão das duas testemunhas é isso. Seus corpos? Mas na minha aqui está o seu corpo mesmo aqui. Então, mas veja os irmãos que assim, não é também. Imagina que alguém morreu, vai ficar 3 anos e meio sem sepultar. O que vai acontecer com o corpo dele? Não é impossível, irmãos, não é impossível. Então isso aqui é figura, tá? É figura do que vai estar acontecendo. E quando a gente olha para cá, a gente encontra também algumas coisas interessantes. Quando ele fala das duas testemunhas, e uma ele joga a igreja no começo, outra no final, embora seria a profecia por 3 anos e meio, mas olha que coisa interessante. Quando a gente pensa na Esmirna representando um lado primeiro, que a gente colocar aqui, as pessoas acreditam que se refere à figura de Moisés. Por quê? Moisés morreu? Não? Morreu. Moisés morreu, foi sepultado e o corpo dele foi escondido. O diabo disputou para saber onde estava o corpo dele e não achou, mas ele morreu. Está morto. Quando a gente olha na igreja de Esmirna, olha que coisa interessante. Olha, haverá uma tribulação de 10 dias e muitos estão morrendo. Olha outra figura interessante na outra testemunha, a igreja de Filadélfia. Elias morreu? Não. Elias foi arrebatado, ele não morreu, né? Que diz na igreja de Esmirna? E guardarei da tribulação que virá nos últimos dias, né? Perceba que parte da igreja está morrendo e parte não. É tudo figuras, mas irmãos, olhar para as figuras contidas aqui. Então quando a gente olha, por que ele menciona das testemunhas? Porque tem um julgamento, precisa ter testemunhas. Tem 2 testemunhas? Tem 3 no livro de Apocalipse. Quem são as 2 testemunhas? A igreja de Deus, formada por gentios e judeus convertidos, que fazem parte do mesmo corpo de Cristo, que estarão profetizando contra o reino da besta. E por 3 anos e meio, ou seja, até a metade da semana de Daniel, conforme nós estudamos, conforme diz os demais selos, eles serão mortos, né? Eles vão passar por esse problema. A ressurreição dele, 3 dias e meio. Veja que houve um grande terremoto. O terremoto acontece no arrebatamento da igreja. É o que fala da 6ª taça, da 7ª trombeta, da 7ª taça, da 7ª trombeta e do 6º selo, conforme nós já lemos, inclusive, né? Então, assim, eu olho para os irmãos, não é que isso aqui, irmãos, seja uma coisa fácil de se entender, mas é o que a gente consegue perceber olhando o contexto geral do que está das duas testemunhas, assim como 144 mil, né, selados. 144 mil sendo selados no capítulo 7, 144 mil selados no capítulo 14 do Monte Sião, que nós falamos semana passada. Todas as características do 144 é a mesma da igreja, não tem nenhuma diferença. Então é o número de trabalho da igreja, assim como a figura, vós sois minha testemunha. Eu sei que tem um monte de dúvidas que talvez os irmãos não sabem nem como perguntar, mas tem alguma dúvida que os irmãos consigam perguntar e queira perguntar, fique à vontade, né? Eu estou dizendo que, eu falo para os irmãos, a gente precisa colocar um espelho aqui para os irmãos verem a cara dos irmãos, né? Quando a gente fala essas coisas, né?
Eu estou dizendo para os irmãos que não é uma coisa fácil, mas é uma visão que a gente tem aqui, e passando para os irmãos, aceitamos visões controversas, desde que explicadas dentro da Bíblia. Eu ainda pulei algum texto que não deu tempo da gente ler, mas tem algumas coisas que a gente vai observar, as figuras das testemunhas que estão presentes durante toda a Bíblia. Ela não faz parte só do 144. Agora, quando a gente pega especificamente as características das duas testemunhas, nos leva a esses textos que nós lemos hoje. Amém? Nenhuma pergunta? O versículo aqui que fala que a besta vai vencer essas testemunhas, não fala assim da tribulação? Sim, é no meio da grande tribulação. A besta que vai fazer guerra com os santos. Nós lemos, né, desde a abertura do primeiro selo, quando sai o cavalo branco, vitorioso e para vencer. Ele saiu para vencer e vai vencer. Quando a gente olha lá no livro de Daniel, que nós lemos, falando daquele chifre pequeno, que ele fazia guerra aos santos e vencia, que é a mesma besta, o chifre pequeno, é essa mesma besta. Ele faz guerra e vence. O período de grande tribulação da última semana de Daniel, muitos cristãos vão morrer. Essa é a verdade. Mas a igreja vai ser tirada. Nós vamos falar aqui que ele menciona que a igreja é tirada para o deserto. Mas é tirada o arrebatamento? Não, irmãos. A gente, desde o primeiro dia que nós estamos falando do arrebatamento, só tem um arrebatamento. A gente não enxerga dois arrebatamentos. Se não tem dois arrebatamentos, a igreja tem que estar aqui. Até porque na primeira ressurreição a gente encontra almas que foram mortos por causa do testemunho, porque não receberam a marca da besta. A marca da besta só depois que ela foi implantada, então não é agora. Está na primeira ressurreição, né? No Apocalipse 20, eu acho, se não me engano aqui, que a gente menciona, só ver se é 20. Não, no 19. Não, no 20 mesmo, no 20. Apocalipse 20 está escrito isso. Bom? Sim. Não, Aquela batalha vai vencer, porém a guerra. Sim. Porque a Bíblia fala, daqueles que não receberem a marca da besta, muitos vão morrer, não todos, mas muitos vão morrer. Deus vai guardar uma parte. Aqui a gente olha para cá, duas testemunhas, são duas igrejas, né? Então parte do povo de Deus, não é todo. Se ele saiu vitorioso e para vencer. Matar cristãos, eles vão matar cristãos. Só que Paulo escreve para nós lá em 1 Coríntios 15, né? Ele deixa bem claro para nós: tragada foi a morte na vitória. O aguilhão da morte, o que prendia, que escravizava o ser humano, era justamente o medo de morrer. Mas o servo de Deus, ele não morre. Então o diabo pensa que morre, que ele vence no sentido de matar. Mas quando mata e a pessoa está com Cristo, ele está salvo. Então ele não consegue, ele vence no sentido de que ele vai ser implementado o reino do anticristo, vai. De que forma? Através de morte de muitas pessoas, aqueles que se opõem contra ele. Então ele venceu não a batalha, venceu a primeira guerra, né? Saiu guerreando e vencendo. A batalha, a gente vê um pouquinho mais para frente, que ele será a besta, o anticristo, o falso profeta, e muitos outros mortos, e alguns vão passar. Ok? No versículo 3 fala das testemunhas vestidas de saco. Tem um motivo para isso? Sim. Quando a gente fala vestido de sacos, quando a gente olha para o Velho Testamento, inclusive tem lá, lembrando aqui de cabeça, de Nínive, por que eles se vestiram de sacos? Sentido de se humilhar. Então vai ser pessoas vestidas de sacos que vão se humilhar, não vai estar com pompas não, é pessoa simples, humilde, falando a respeito do Evangelho. Então, vestido de saco, no sentido de você se humilhar. Por isso que a Bíblia fala: humilhar-vos perante as potentes mãos do Senhor, porque ao seu tempo Ele exaltará. Sim, eu não consigo ver a igreja não passando pela grande tribulação. O que a Bíblia fala, nós vamos falar, acho que no capítulo 12, que fala da besta, que seria levada para o deserto.
né? Quem? Parte da igreja. Assim como nós vimos aqui, 2 castiçal sendo mortos, 5 não. Então não é todos que vão morrer. Assim como a gente vê lá, desde Daniel, né, que parte dos salvos que ele matou, não foi todos, né? Ok? Que Deus nos abençoe, nos dê da tua graça. Mas, irmãos, qualquer coisa, irmãos, fique à vontade, né? Eu sei que é muita informação para a gente em pouco tempo, né? Que o tempo a gente vai correndo às vezes para concluir um assunto. E o problema é que nós temos muitos preconceitos, né? Nós temos muitas coisas estabelecidas na nossa cabeça de uma forma, depois, às vezes é difícil a gente entender de outra. Mas que os irmãos veja, reveja, está gravado lá, vê de novo, né?